Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Adriele Cantuário e hoje vou estar trazendo aqui para vocês um relato sobre as mudanças que os arquétipos trouxeram na minha vida. Foram dois arquétipos que eu usei, que foram os arquétipos da chave e o arquétipo da lâmpada. Primeiramente, o que são os arquétipos? Os arquétipos, eles são imagens ou símbolos que têm algum poder, que têm uma energia que reflete na gente. Os arquétipos, existem muitos arquétipos, muitos símbolos. Nem tudo é arquétipo, mas muitas figuras são arquétipos. Existem os 12 arquétipos de Jung e fora eles existem outros arquétipos. Existem arquétipos de animais, existem, quase tudo são arquétipos. Existem, uma pessoa também é arquétipo, no caso a personalidade dela é um arquétipo, um ambiente, por exemplo, uma festa, você vai para uma festa. Lá nessa festa, existem várias pessoas, várias imagens, símbolos, e aquelas imagens, aquelas pessoas que estão ali, elas podem gerar algo em você. Você pode absorver uma energia daquele ambiente, daquelas pessoas. Então, aquele ambiente, com as imagens que tinham lá, com os símbolos que tinham lá, com as pessoas que tinham lá, refletiram alguma energia em você. Então, os arquétipos são imagens, símbolos que existem padrões, né, padrões de comportamento que a gente pode absorver. Esse é um resumo do que são os arquétipos. E eu comecei a ter contato com os arquétipos há um tempo. Antes disso, eu não tinha ouvido falar sobre esse nome, arquétipos. Sobre o que era, não entendia. E então, eu comecei a pesquisar sobre o assunto e quanto mais eu pesquisava, mais eu me interessava. E aí comecei a ver vídeos e achei bem interessante. Nesse mesmo período, eu já estava estudando sobre física quântica e então, quase no mesmo período, eu comecei a estudar sobre os dois assuntos, sobre os dois temas, tanto sobre física quântica quanto os arquétipos. Eu gostei muito, me identifiquei muito sobre o assunto e achei bem interessante como a gente pode conseguir e conquistar as coisas dessa forma. Então, comecei a pesquisar sobre o assunto. Quanto mais eu pesquisava, eu achava mais interessante ainda. Vi vários vídeos sobre, pesquisei muito, muito mesmo. E então eu resolvi ativar dois arquétipos, que foram o arquétipo da chave e o arquétipo da lâmpada. O arquétipo da chave era para trazer mudanças na minha vida, que eu não estava muito contente, não. Eu queria trazer mudanças, né? Mudanças boas. E o arquétipo da lâmpada era para agilizar alguns processos que estavam pendentes e que estavam demorando muito. Como que você ativa o arquétipo? Você pode imprimir a imagem, colocar em uma parede da sua casa, onde você vai ter acesso constante, onde você vai ver todos os dias, ou você pode colocar na tela do seu celular como papel de parede. Eu resolvi colocar na tela do meu celular, que no caso seria apenas eu que iria olhar, porque se você colocar, digamos que na parede da sua casa, onde tem muita gente, as pessoas que vão ver aquela imagem, a imagem vai influenciar na vida delas também. Então, elas podem começar a ter comportamentos diferentes. Então, numa casa que tem muita gente, é aconselhável você colocar como papel de parede no seu
celular. E foi o que eu fiz. Eu pesquisei as imagens da lâmpada e da chave e coloquei no papel de parede. Quanto tempo que você pode ficar com o arquétipo ativado? Isso varia muito. Você pode ter gente que fica anos. Conheço gente que tá há anos com o arquétipo, porque é o arquétipo que vai equilibrar ali a personalidade daquela pessoa. No meu caso, eu ativei e com um mês já começou a vir as mudanças, que no caso foram essenciais, mudanças que eu estava realmente precisando. Mas assim, quando eu ativei, eu não sabia em que aspectos da minha vida o arquétipo iria influenciar, o que iria mudar. Por isso que é importante você, quando ativar, ter certeza de que realmente você vai aguentar tanto o lado luz daquele arquétipo, que são as características boas que aquele arquétipo vai trazer para a sua vida, quanto o lado sombra daquele arquétipo, que são as características ruins. Todo arquétipo tem o seu lado luz e sombra, mas não é porque ele tem o lado ruim, o lado sombra, que você não pode ativar aquele arquétipo. Porque o lado positivo muitas vezes vai superar a outra parte. Então, só testando para você saber, mesmo de fato, como que as coisas vão ocorrer. Nesse período, meu filho, que ele é autista, ele estava precisando de terapias e ele estava mais de um ano na fila de espera. Não sei como que é em outros estados, mas aqui no meu estado a demanda é bem grande em relação a isso para conseguir. Tem crianças que ficam mais de um ano na fila de espera, tem crianças que ficam bastante tempo. E ele já estava mais de um ano precisando das terapias e nada de conseguir. Ele estava na fila de espera, no caso. Fora essa questão das terapias, ele estava estudando em uma creche onde ele não era bem acolhido devido ao autismo. Tinha vários problemas diariamente com a escola. A escola reclamava muito dele, do comportamento, que realmente era um comportamento que era difícil de lidar, até mesmo para mim em casa, tá cuidando dele era difícil, mas a escola só criticava, eles não me acolhiam, não conversavam comigo, não, sabe, me dava assim um direcionamento do que eu poderia fazer, não, só criticavam e eu me sentia muito mal por isso. E depois que eu ativei esse arquétipo, os dois arquétipos, eu senti uma vontade muito grande, que antes eu não tinha, uma vontade muito grande de procurar outra creche para ele. Então, comecei a pesquisar muitas creches, comecei a buscar e eu tive uma ideia de mandar um e-mail para a Secretaria de Educação daqui, da minha cidade. E aí eu mandei um e-mail, aí no outro dia eu olhei e não tinha nenhuma resposta. Depois eu olhei novamente e nada. Então eu resolvi ter a ideia de olhar no spam, porque muitas vezes a mensagem chega e fica lá, na caixa de spam. E quando eu olho, tava lá a resposta da secretaria. Eles enviaram para mim o endereço da escola que eu poderia ir e enviaram até o contato da gestora da escola. E eu entrei em contato com a gestora e ela conversou comigo e aí marcamos para levar a documentação. Eu levei a documentação e efetuamos a matrícula dele. Nessa nova escola, depois que ele mudou para essa nova escola, as coisas assim foram mudando ainda mais. Quando ele começou a ir para a escola, para a creche, a escola teve uma reunião comigo, a direção da escola, a coordenadora, juntamente com uma técnica da educação, tiveram uma reunião comigo para saber como que estava o andamento das terapias. Aí eu expliquei para elas que ele ainda não estava fazendo, estava na fila de espera,
E aí elas começaram comigo que era muito importante as terapias. Eu já sabia disso. Mas acontece que realmente não tava difícil aqui a demanda. Então, eles me deram uma relação com uma lista onde eu poderia ir. Uma lista que tinha vários lugares onde ofertavam terapias para crianças com TEA. E então eu fui nesses lugares. Assim que a gente encerrou a reunião, eu acho que no outro dia eu já comecei a ir. Fui em todos os lugares que tinha lá naquela lista. Alguns lugares era fila de espera também. Outros eu deixei os dados. Fui, assim, todos os lugares possíveis que eu poderia ir, eu fui. Se passaram alguns dias e nada de chamarem ele. Mas mesmo assim, eu continuei confiante, porque eu sabia que iria dar certo, que uma hora iria dar certo. A partir do momento que eu comecei a ir nos lugares, que eu comecei mesmo a me mover, o universo ele entende que eu estou de fato buscando aquilo. Eu não estou só em casa falando o que eu quero. Eu realmente estou em busca, eu estou indo, eu estou fazendo, eu estou acreditando. Então, quando a gente age com esse sentimento assim de que vai dar certo, de que vai acontecer, realmente acontece. O universo ele vai trabalhar para que você tenha aquilo que você está buscando, que você está indo atrás. Porque aquilo já existe. Já existe, só que antes você não estava na mesma frequência para encontrar aquilo que você quer. E então se passaram alguns dias e começou a vir de vários lugares a resposta. Vários lugares onde ofertavam, pelo menos uns 3, onde ofertavam as terapias, entraram em contato. E então eu pude até escolher aonde que ele iria fazer. E aí, nesse momento, eu tive certeza de que realmente os arquétipos funcionam. Então, os 2 arquétipos juntos que eu usei trouxeram essas mudanças. Que foi, primeiro, a mudança do meu filho de creche, que foi a partir do momento que ele mudou de creche, foi que as mudanças realmente aconteceram. Se ele tivesse ficado nessa creche onde ele não era acolhido, possivelmente teria sido rápido para conseguir as terapias. Mas a partir do momento que ele mudou de creche, a frequência também mudou. As coisas começaram a ocorrer para que a gente conseguisse logo aquilo que era necessário, que no caso eram as terapias. E então o arquétipo da chave trouxe, né, essa mudança, essa reviravolta, e o arquétipo da lâmpada agilizou. Então os 2 juntos, nossa, foi uma coisa assim muito importante, uma coisa assim que trouxe essa transformação para a nossa vida. E depois disso, depois dessa mudança, muita coisa melhorou, o comportamento dele, e impactou também em mim, porque era bem difícil também para mim estar lidando com tudo isso. Então, essa mudança que ocorreu foi uma mudança que gerou um impacto bastante positivo em nossas vidas. E é isso, gente. Essas foram as mudanças que ocorreram na minha vida usando esses 2 arquétipos. Eu não me aprofundei muito aqui nas características de cada um desses arquétipos. Fiz aí um resumo para vocês, mas quem sabe mais para frente eu posso estar trazendo para vocês mais coisas a respeito desses arquétipos ou de outros arquétipos. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal. E é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.